profissional de educação física pode se dedicar a diversas áreas, desde recreação, como também condicionamento físico, ensino e treinamento esportivo. A finalidade será sempre a de desenvolver o hábito da atividade física, educar os movimentos e dar preparo físico e condicionamento. De acordo com a especialização cursada, poderá organizar, dirigir e promover a prática esportiva. Atualmente, com o interesse crescente na prática das mais diversas modalidades e atividades esportivas, o professor de educação física também pode exercer a função de personal trainer. Aptidões desejáveis. O professor de educação física necessita, antes de tudo, gostar de práticas esportivas. Por isso, é indispensável ter coordenação motora, ser dinâmico, criativo e capacidade de liderança, e também se manter em constante atualização sobre novos métodos e técnicas esportivas. Campos de atuação é o magistério de primeiro e segundo graus, academias de ginástica, clubes, associações esportivas, grandes empresas, clínicas de recuperação. Venha conhecer o curso de Educação Física da FGF e no próximo processo seletivo escolha a faculdade que faz a diferença. Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, formando cidadão através da educação. Mais informações, acesse www.fgf.edu.br ou ligue 32999900. O programa Destaque desta semana está recebendo aqui com muito prazer nos nossos estúdios o Luiz Fábio. Ele é sociólogo e mestrando em Sociologia na UES, e ele é integrante do Laboratório de Estudos sobre a Violência da UFC e do Laboratório de Estudo da Conflitualidade da Violência da UES. A crescente violência urbana é seguramente um dos problemas mais intratáveis do Brasil contemporâneo. É também um dos maiores desafios para a democratização efetiva da sociedade. Paradoxalmente, nos últimos 20 anos, tanto a violência urbana como a democracia se enraizaram no Brasil e sem que uma tenha conseguido ser um freio para a outra. Ao contrário do que se poderia desejar, a democratização não afetou profundamente vários setores da sociedade. As instituições da ordem, a polícia e o sistema judiciário têm sido sistematicamente incapazes de garantir à população segurança pública e padrões mínimos de justiça e respeito aos direitos. Mas também, contrário do que se poderia imaginar, a crescente criminalidade violenta não foi capaz de impedir a consolidação democrática e a legitimação do imaginário do cidadão e dos direitos que lhe é inerente. Assim, a violência e a democracia expandiram-se de maneira interligada, complexa, paradoxal e às vezes simplesmente surpreendente. Mas se a maioria dos cidadãos tem seus direitos sistematicamente violados, por que devemos assegurar o direito dos criminosos? Eu vou começar com esta pergunta aqui para o meu caro Luiz Fábio. Nós vivemos numa sociedade que ela tem, e viver em sociedade, desenvolver uma certa sociabilidade, é, antes de tudo, viver sob determinados valores, sob determinados padrões éticos. Então, por exemplo, se eu aceito que a nossa sociedade tem como valor o respeito ao outro, o respeito ao corpo, o corpo como propriedade do indivíduo e o Estado como legítimo detentor desse poder de manutenção desse direito, então eu presumo que deve haver um certo equilíbrio entre o Estado de Direito, certo? E as ações dos indivíduos. Como é isso? Bem, eu tenho um valor que é aceito socialmente como valor que regula a sociabilidade. Por exemplo, preservação do direito à integridade física, um direito básico. Esse direito básico ele tem que ser preservado, principalmente pelo Estado. Então, a ação criminosa, por mais que ela deva ser combatida, ela deve ser combatida dentro desses padrões regulados eticamente pelo Estado de Direito, que é um Estado, no nosso caso,
recente, né, em termos de valores democráticos que não foram devidamente ainda incorporados pela nossa sociedade civil. E não foram por quê? Porque a nossa democracia ela tem uma característica muito distinta. Ela é uma democracia ainda difusa. Por quê? Porque os valores, os direitos de cidadania política ainda não se transformaram em direitos de cidadania civil. Ou seja, nós votamos, nós elegemos legitimamente nossos representantes, mas, por exemplo, temos uma enorme dificuldade de ter acesso à justiça. Os aparelhos de justiça, principalmente para as camadas mais pobres, ainda são um recurso institucional extremamente complicado, extremamente delicado. As pessoas hoje mais pobres, elas praticamente não recorrem à justiça, ou quando recorrem, fazem isso com muita luta, por meio de reivindicações, por meio de mobilização. Quer dizer, não há uma integração perfeita entre essa instituição, que é fundamental para o funcionamento de uma sociedade democrática, e as pessoas que na sua vida cotidiana enfrentam conflitos, enfrentam problemas, inclusive com a criminalidade, que hoje afeta muito mais as populações mais pobres do que qualquer outra esfera da nossa sociedade. E quer dizer que a justiça, aquela balança da justiça, que ela é balela. A balança sempre pesa para o lado de quem tem mais? Você tem hoje um sistema judiciário brasileiro extremamente sofisticado, certo? Do ponto de vista das leis, da estrutura, dos códigos, mas que o que é que as pesquisas têm demonstrado? Que não tem sido operacional, ou seja, não tem sido funcional. Por quê? Você, para ativar todos esses mecanismos de justiça, você precisa ter um bom advogado. E na nossa sociedade, um bom advogado custa bastante caro, né? Quem tem condições de ter um bom advogado? Quem tem recursos para arcar com as despesas desse tipo de serviço. Porque se tornou um serviço a advocacia na nossa sociedade. Quem não tem esses recursos tem que ir atrás da Defensoria Pública, que hoje realiza um trabalho que eu diria, você tem um número reduzido de defensores para uma quantidade de trabalho imensa. Quer dizer, não há como a Defensoria Pública dar conta de tanta demanda, né? Então, quer dizer, quem não tem condições de ativar todos esses dispositivos, de pagar um serviço de advocacia que permita com que todos os recursos jurídicos sejam ativados, possivelmente vai ter seus direitos, não vai chegar a ter os seus direitos assegurados. Professor, ou pelo menos com muita dificuldade, né? Na época da chamada Revolução, da ditadura, entende-se, a gente poderia abrir as portas à noite, poderia até colocar uma cadeira na calçada, poderia até caminhar numa esquina de rua, poderia chegar num sinal de trânsito sem medo de ser assaltado. E com a democracia, né, com a chamada democracia, a gente não pode mais fazer isso. A democracia não deu certo aqui no Brasil? A questão não é o valor democrático, ou que ela deu ou não deu certo. Na verdade, você tem um momento histórico complexo, né? Na medida em que o Brasil, se há a abertura política e há o processo de democratização, a violência urbana ela já vai adquirindo uma nova forma. Ela ganha uma nova visibilidade. Uma nova visibilidade. Não é que ela não existisse na época da ditadura militar. Só que agora ela o grande problema na ditadura militar, que tinha grande visibilidade, era a questão da violência política, das lutas políticas. Então essa era a grande concentração. E você tinha uma mídia que não tinha condições de... Mas o bandido estava em casa, não era ele? Não andava assaltando no meio da rua as pessoas, como estão agora, né? Você anda, você não mora mais, você é preso dentro de um condomínio, quem tem dinheiro. A diferença entre o rico americano e o rico brasileiro é que o rico americano anda em carro conversível e o brasileiro anda em carro blindado. O que está errado, professor? Você tem um problema hoje que eu acho muito complicado, que é uma expansão, por exemplo, uma facilitação da arma de fogo. Hoje é muito fácil de se adquirir uma arma de fogo.
Mas lá nos Estados Unidos também não é? Inclusive, até liberal, você pode comprar qualquer arma, não só revólver, como até metralhadora? Pois é, mas é um modelo de sociedade muito diferente. Os Estados Unidos conseguiram algo que o Brasil não conseguiu. E aí, nem no regime militar, nem com a democratização, que é a criação de um estado de bem-estar social que incluísse uma grande massa da sociedade. Então, nós não conseguimos isso. Nós não conseguimos criar um estado de bem-estar social que pudesse abranger uma camada da sociedade, criar uma classe média mais ampla, ou mesmo que acabar com problemas de miséria existentes dentro das periferias urbanas. Você acha que a miséria é a causa dessa violência? Porque não. Se você der uma olhada na história da violência no Brasil e o que está acontecendo hoje no Brasil, você olhar os chefes das gangues, os caras andam de helicóptero, avião, entende, de carro conversível, né? Os caras são... As namoradas deles são as mulheres mais lindas do mundo. Opa, que diabo é isso, rapaz? O que é que o pobre tem a ver com isso? O pobre não tem absolutamente nada a ver. A única coisa que ele tem a ver é que ele é o principal vítima da violência urbana como ela está configurada hoje. A pobreza ela não tem absolutamente nada a ver. Agora, qual é o problema? Nesse Estado democrático difuso, o Estado, ou seja, não se conseguiram criar valores que pudessem dar, principalmente aos mais jovens, perspectivas. As perspectivas de acesso a um futuro, a um projeto de vida. Então isso é muito complicado, porque quem hoje ocupa esse espaço são as organizações criminosas, do crime organizado, que lidam com o tráfico de drogas, com o tráfico de armas. Então elas acabaram ocupando esse espaço, esse vazio institucional. Então com essa crise desse sistema de valores, você tem a criminalidade como uma possibilidade de melhorar de vida. Então, quanto aos fins, um sociólogo americano, Robert Merton, ele explica a anomia a partir de situações desviantes, por exemplo, a partir, dizendo assim, quando alguém rouba para conseguir recursos monetários, ou recursos financeiros para adquirir um tênis, o fim dele é um fim capitalista. É um fim que está dentro do sistema. O desvio está no meio que ele utiliza para ter acesso àquele bem. Então, depois essa tese do Merton vai ser bastante contestada, mas o que é importante, o que ela traz de significativo para a compreensão do problema é que você tem um fim dentro dessas organizações que é um fim capitalista, que é o do lucro, que é o de produzir para si um estado de bem-estar social, que é de ter sucesso, que é de estar dentro dos esquemas de moda, mas o meio que eles utilizam para conquistar isso não são meios que sejam reconhecidos ou conhecidos como legítimos dentro do nosso esquema de sociabilidade como ele está configurado hoje. E como é que a gente pode falar em democracia, em espelho da democracia para a sociedade, quando, no caso dos deputados das sanguessugas, né, diz que teve um deputado que pagou pela ambulância o preço de um Jaguar. Como é que aqueles que estão no meio da rua assaltando vê esse outro lado? E quem é mais bandido dos dois? É difícil até pensar quem é mais ou quem é menos. Mas é interessante porque nas minhas pesquisas, o que eu tenho visto em alguns casos é que essa corrupção ela tem produzido uma representação de que roubar de certa forma vale a pena. Olha, o cara rouba não sei quantos milhões, porque eu que estou assaltando, roubando celular, R$100, tenho que ser preso, tenho que ser espancado pela polícia e o cara lá está numa boa. E aí entra a questão do nosso aparelho judicial. O deputado que assalta, que nos assalta, ele tem como mobilizar todo o sistema judiciário, recursos atrás de recursos, ele passa anos e não vê, jamais vai ver digamos assim, no linguajar popular, o sol nascer quadrado. Né? Ele não vai passar por essa experiência. O professor, a solução seria a gente acabar com o judiciário, acabar com o legislativo, começar tudo de novo, uma nova sociedade? Pelo contrário. O que nós temos que procurar é
digamos assim, o povo é o culpado disso? Transformar os valores democráticos em valores de cidadania civil, de cidadania social. Esse cidadão, ele é o culpado, esse cidadão que não faz nada, provavelmente no dia 13 ele vestirá a melhor roupa e vai votar para os mesmos bandidos? Ele pode se revestir do direito de não querer fazer nada. É muito complicado você impor às outras pessoas que elas têm que fazer... Mas não, por exemplo, não, nosso mundo, a nossa sociedade onde nós vivemos... Nos assustamos muito no Brasil quando a gente vê os índices de votação, de participação na eleição dos Estados Unidos e em outros países. Pouquíssimas são as pessoas que participam da votação. Porque também não é obrigatório. Porque né? não interessa. Independe de quem esteja lá, o que importa é a garantia de um determinado modo de vida. Então, isso é que é importante. Eu acho que ainda falta a gente tentar entender, tentar lutar mais pelo modo de vida que consiga trazer de volta um estado de bem-estar social. E como seria isso, professor? Distribuindo a renda, as pessoas ganhando mais, gerando mais empregos, as empresas trabalhando, mas como fazer isso? Numa sociedade de mercado, o trabalho, por exemplo, é o principal modo de inclusão social que existe. Você pode ter projetos, você pode investir milhões em educação, mas se você não tiver um mercado de trabalho pronto para realmente trazer essas pessoas e dar a essas pessoas uma condição, não só no sentido de que elas vão trabalhar para receber um salário, mas elas vão trabalhar porque elas têm um projeto de vida, porque elas vão buscar a sua realização e vão buscar a sua autorrealização, a realização como cidadão e a sua autorrealização como pessoa. Se você não consegue construir isso, você cria um vazio muito grande. Hoje nós temos, por exemplo, uma situação muito peculiar. É difícil você criar hoje emprego numa situação para um jovem. Eu crio uma vaga de trabalho para um jovem, para ele ser operador de caixa num hipermercantil, num mercantil, né? Um estabelecimento comercial. E digo para ele, olha, você vai trabalhar aqui 8 horas por dia para ganhar R$300. Ele se esforçar a trabalhar durante 40 horas semanais e chegar no final do mês, ele não ter condição de ter um lazer, de dar à sua família, aos seus entes queridos, bem-estar mínimo. É muito difícil eu colocar na cabeça desse rapaz que isso é um valor democrático. Porque não é um valor democrático. E como fazer para que esse menino que arranjou um emprego no supermercado seja o dono do supermercado um dia? Tem jeito para isso? Isso é você criar não apenas a oportunidade material, mas você criar uma perspectiva, um projeto de vida. E o que o Estado tem que fazer é justamente isso. Tentar criar projetos de vida. Tentar fazer com que as pessoas busquem a sua realização e a sua autorrealização. É muito complicado como a nossa sociedade interpreta hoje as relações de trabalho, né? De que as pessoas têm que se submeter resignadamente a uma condição de trabalho que é terrível. Terrível. Então, o que é que acontece? A educação seria um caminho, que... professor? A educação é sempre um caminho, mas ela não é o único caminho. Hoje você facilmente percebe que a população do Brasil está melhor escolarizada. Foi investido muito em educação, melhorou os índices de escolaridade, mas você tem a continuação de inúmeros problemas. Porque a educação ela tem que estar associada a um conjunto de ações que possibilitem o resgate da autoestima e das pessoas enquanto cidadãos, enquanto valores, até mesmo na construção de mobilizações. Por exemplo, como você diz assim, mas será que isso é culpa das pessoas que não se mobilizam? Em parte sim, talvez em parte não, mas talvez até
Por exemplo, vejamos, hoje eu estava assistindo televisão, por exemplo, e milhares de pessoas se manifestando contra a diretoria do Corinthians, né? O clube de futebol, as pessoas indo às ruas, se manifestando, protestando porque o Corinthians está na zona de rebaixamento. E eu estava realmente fiquei pensando, poxa, essas milhares de pessoas se mobilizam para lutar pela melhoria de condições de um clube de futebol, porque para que esse clube não caia. E quantos problemas nós temos muito maiores do que esse e as pessoas não se mobilizam, né? Então isso também faz parte de um projeto de criação de uma cultura de cidadania, onde as pessoas realmente buscam essas mobilizações, construir mobilizações. Eu acho que na periferia de Fortaleza hoje nós temos exemplos muito grandes e muito significativos de mobilizações, né? De organizações que estão lutando pelos direitos humanos, pelos direitos de cidadania, pelos direitos das pessoas, moradia. Professor, quando você fala que a periferia está fazendo isso, e se lá na Beira-Mar, que é o metro quadrado mais caro do Brasil, né, talvez, diz que lá na Beira-Mar é mais caro até do que na Riviera Francesa. Se aquele povo da Beira-Mar, né, se reunisse, fizesse uma passeata, nós teríamos, né, contra a violência, por exemplo, nós teríamos uma ação maior do governo. Se o maior BIP do Ceará fizesse isso, teria mais, ressoaria melhor do que a periferia se reunindo em sociedade para isso? E aí você chamou a atenção para um outro problema. A classe média e a classe mais alta hoje conseguiu criar um padrão de vida na qual ela é independente, quase independente dos serviços públicos. Então eu tenho segurança privada, eu tenho educação privada, eu tenho saúde, né? Tudo isso privado. Vive um mundo à parte, uma sociedade à parte. Exatamente. E outra questão, você cria os condomínios fechados, né? Então você vive num esquema que tem uma segregação social. Por exemplo, no Edson Queiroz, você tem condomínios fechados ao lado de favelas. As pessoas dos condomínios fechados, elas só pensam nos problemas coletivos no momento que ela é assaltada na porta da casa dela. Aí ela, muitas vezes, vai e reclama e aquilo produz algum efeito. Mas, senão, elas são diferentes. Esse foi um grande problema que a professora Tereza Caldeira, numa pesquisa, num livro intitulado Cidade de Muros, percebeu. Então, esse novo esquema de segregação social criou espaços praticamente independentes, né? As pessoas não têm mais, não desenvolvem mais sociabilidades, não desenvolvem mais contatos e vivem em mundos separados, embora muito próximos, né? Condomínios fechados dentro de áreas cercadas de favelas, as favelas com problemas de saneamento, com problemas de criminalidade interna, e os condomínios e as pessoas que vivem nos condomínios indiferentes. Tomando banho de piscina e os caras olhando ali de fora. Pois né? É interessante que está nesse mesmo livro, tem uma foto muito interessante, é um prédio, com cada andar do prédio uma piscina, e a vista dá para uma favela, né? Então, quer dizer, as pessoas vivem hoje suas vidas como se o problema não fosse de ninguém, como sempre o problema fosse do outro. São os políticos, são problemas institucionais, eu não tenho nada a ver comigo, eu não tenho nada a ver com isso e vou vivendo minha vida como se eu pudesse realmente viver em um mundo à parte, em um mundo segregado, em um mundo separado desse que é permeado de problemas, né? Porque infelizmente nosso tempo está chegando ao fim e o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais, para falar sobre cidadania e violência em nome da lei e da ordem. Bem, eu acredito ainda hoje que os valores democráticos são os valores que podem nos levar a uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna. O que nos falta é construir esses valores como valores que sejam não de uma parcela da população, mas que sejam
de toda a população, de todo o povo brasileiro. Que sejam valores que nós não pensemos sobre eles somente no dia da eleição, mas que nós pensemos constantemente, permanentemente, todos os dias de nossa vida. Todos os dias nas nossas organizações cotidianas, nas nossas organizações de bairro, nas nossas universidades. Então, que nós estejamos realmente discutindo, debatendo qual projeto de sociedade que nós queremos para o futuro, né? Para o nosso futuro. Ok, muito obrigado, professor. E o programa Destaque, ele volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muito obrigado pela sua audiência.